Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando a riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran bustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, l'uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Buongiorno, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje temos um roteiro totalmente gratuito de 48 horas aqui em Roma e a primeira parada é o Coliseu. E agora a minha guia histórica vai contar pra mim o que acontecia no Coliseu. Guerra de pessoas e animais. Mas o que acontecia de pessoas e animais? Guerra? Guerra? É, luta. Luta? Luta livre. WWE? WWD. Ah, não, é WWE. WWE? É. Então, pessoal, foi aqui no Coliseu que surgiu a WWE, tá? Luta livre. O ingresso para entrar no Coliseu custa 16 euros, mas como a ideia do vídeo é 48 horas sem gastar nada, você vai vir até aqui apreciar ele de fora, dar uma volta por aqui, fazer várias fotos, já vale super a pena você vivenciar isso e ver uma das 7 maravilhas do mundo. A parte boa, se você não quiser entrar no Coliseu, é que você evita uma certa fila. As construções do Coliseu começaram no ano de 72 depois de Cristo, então ele está aqui de pé há muito tempo já. E que ele servia como um anfiteatro para apresentações de gladiadores e batalhas, todo mundo já sabe. Mas nos 300 anos que essas apresentações aconteceram, mais de 10 mil pessoas e 5 mil animais ferozes morreram aqui dentro, o que é bem triste, mas faz parte da história. E além disso, o Coliseu, durante as apresentações, ele servia muito como um divisor de classes sociais, basicamente. Onde os senadores, o imperador, eles sentavam bem próximo da arena. E quanto mais pobre você fosse, mais pra cima aqui você sentava. Então também servia para você ter uma divisão da classe social assim, bem definida. Mas eu acho que isso acontece até hoje, ou não? Nos Sim, estádios normais? sim, é verdade. Hoje nos estádios normais de futebol também acontece isso. Os ingressos mais baratos são os que são mais lá pra cima. É. Não mudou muito. Não. E daqui do Coliseu a gente já consegue ver a segunda atração do dia, que é o Fórum Romano. Fica bem pertinho. Como a gente falou lá no Coliseu, se por acaso você quis visitar o Coliseu por dentro, provavelmente o seu ingresso te dá direito a vir aqui também no Fórum Romano. Mas, como a ideia do vídeo é fazer um roteiro inteiramente gratuito, se você sair lá do Coliseu, você vem andando nessa avenida aqui e você chega no Fórum Romano, que são essas ruínas maravilhosas aqui atrás de mim. Que antigamente era um pântano, dá pra acreditar? O Fórum Romano é esse complexo de ruínas que vocês estão vendo aqui no fundo e era basicamente onde acontecia a vida pública do Império Romano, onde eles faziam política basicamente. Era toda essa área aqui. E além de ser onde eles faziam política, todo esse complexo ele é datado do século 6 a.C. Roma. Muito tempo atrás. É impressionante. Como que eles conseguiam fazer isso naquela época? Isso aqui. Os detalhes ali, ó, na pedra, o desenho da flor, aquelas coisas redondas, parece pássaros também desenhados. Aí saindo daqui do Fórum Imperial, você continua andando reto na Via dei Fori Imperiale, que você vai chegar no Próximo destino.
monumento em homenagem ao Vittorio Emanuele II. Mas antes de passarmos por ele, nós vamos entrar aqui à esquerda para sair na Piazza di Campidoglio, que é uma praça basicamente inteira produzida por Michelangelo. Hora que Se você seguir o nosso roteiro e chegar até aqui a Piazza del Campidoglio pelo Fórum Romano, provavelmente você vai vir por aquela entrada ali. Mas a mágica acontece aqui em cima e aqui na entrada principal da praça. Quando eu falei que a mágica acontecia aqui em cima e que Michelangelo projetou a praça inteira, é porque ela foi a primeira a seguir o padrão dele, que ele desenvolveu, de uniformidade de todos os lados da praça. É a primeira praça da Europa a seguir isso. Então, ela é bem parecida em todos os lados que você olha, tá vendo? Ela segue um padrão. Aqui, esse prédio, ele reformou a fachada. Ele construiu esse outro prédio, ele que fez o projeto. Ele trabalhou na reforma desse prédio e ele fez essa estátua aqui em homenagem a Marco Aurélio. Ou seja, Michelangelo trabalhou na praça inteira. É impressionante isso daqui, juro. E além dele trabalhar na praça inteira, ele projetou essa escada, que é uma inovação. E basicamente ela é toda projetada de uma forma que cavaleiros conseguissem acessar a praça montados em seus cavalos. Então se você vê os degraus, por exemplo, eles são todos bem grandes, olha. Tá vendo? E quando você vem pelo lado principal da praça, é essa vista que você tem. Quando eu falei sobre uniformidade, é algo que Michelangelo era fascinado. Então aqui nessa praça é basicamente tudo duplicado de ambos os lados. Por exemplo, você tem um negocinho aqui, um lá. Você tem um poste aqui, você tem outro poste aqui, milimetricamente alinhados, igual Michelangelo era fascinado em fazer. Além de tudo ser duplicado aqui embaixo, que como vocês conseguem ver os postes e tal, você também tem as coisas duplicadas na parte de cima. Por exemplo, você tem uma estátua aqui, outra ali, duas aqui, e tem duas idênticas ali, as estátuas lá em cima, duplicadas com aquelas e com aquelas. Coisa de artista da Renascença, não? Essa perfeição nos detalhes. Então deve ser foi feita por um artista renascentista também, que é uma perfeição. Vou deixar passar. Descendo as escadas da Piazza e virando à direita, você vai chegar no próximo monumento, que é em homenagem a Vittorio Emanuele II, que ele foi o primeiro rei da Itália unificada. E olhem que coisa linda, em homenagem a ele. Além de uma homenagem ao primeiro rei da Itália, esse monumento também serve como honra e uma lembrança aos heróis italianos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Como está sendo a sua primeira experiência? Sensacional, mas muito cansativa porque tá muito sol. Muito. Não venham no verão, tá? É uma dica que eu dou, porque Roma é muito quente. Muito quente, gente. Muito. Mas tá sendo incrível. Espero que vocês estejam gostando do vídeo também. E a quinta atração do dia, o Panteão, o prédio mais bem preservado do Império Romano e símbolo máximo do poder e da riqueza dos Césares.
Esse edifício que você vê aqui atrás de mim, ele é na verdade a terceira construção que existia aqui nesse terreno. Isso porque no ano de 80 depois de Cristo, um incêndio destruiu o primeiro projeto do Panteão e o imperador da época fez um esforço gigantesco para conseguir levantar um segundo prédio aqui. Mas no ano de 110 depois de Cristo, um raio atingiu o segundo prédio e incendiou de novo. Logo, o imperador da época, um outro imperador, reconstruiu o Panteão, só que de uma forma totalmente diferente, esta forma que nós vemos hoje em dia. No início do século VII, o Panteão foi dado a um papa e ele foi convertido em uma basílica cristã. Como o Panteão passou a ser uma igreja, então eles retiraram todas as imagens de deuses romanos e colocaram imagens católicas. E como eu falei que esse é o terceiro edifício que já teve aqui nesse lugar, você consegue ler aqui sobre a fachada o seguinte dizer. Vou ler na minha cola aqui. Marco Agripa, filho de Lúcio, cônsul, pela terceira vez o fez. É o que está escrito aqui. Tá escrito isso não, Tá escrito em latim. Gripar, lê, Tá escrito em latim. ma, Então lê pra nós. Gripal, F, cos, ter, vi, feciti. Tá escrito isso. Entendi. Que se traduz do latim Que se traduz do latim, Marco Agripa, filho de Lúcio, filho de Lúcio, cônsul, pela terceira vez, o fez. Mentira, gente. Como eles sabiam que estava escrito isso, né? Como? Boa pergunta. Porque teoricamente não tá escrito isso. Mas é latim, Tainá. Ah, é. Vai ficar latim, pra descobrir. Além de personagens importantes da história da Itália estarem enterradas aqui, como a Tainá falou, o Panteão ele tem uma importância histórica e arquitetônica muito grande, principalmente por causa do domo com aquele buraco no meio para céu aberto maravilhoso que inspirou o Duomo de Firenze, construído por Brunelleschi lá em Florença. Aquele domo maravilhoso da catedral foi inspirado nesse domo do Panteão. É possível visitar aqui dentro de forma gratuita das 9 da manhã às 18h15. Então vale a pena você vir conhecer aqui dentro também. E para finalizar o roteiro do dia, na Fontana di Trevi. Essa é a fonte mais famosa de Roma e por um motivo muito específico. Ela é a única da cidade que ainda utiliza os aquedutos originais do Império Romano, que é bem impressionante. Nós vamos terminar o dia aqui hoje, só para ver a fonte mesmo, mas se você quiser fazer foto ou alguma coisa do tipo, o ideal é você vir bem de manhã, que é o que a gente vai fazer no nosso segundo dia. Aqui vai ser a primeira atração, amanhã de manhã, assim que o sol estiver nascendo. Porque assim você evita uma multidão dessa. É gente pra caramba. Nos afastamos um pouco da bagunça porque realmente nessa hora do dia não dá, é muita gente. Só para dar informação de que a fonte ela foi construída por ordem do Papa Clemente XII, tá escrito ali em cima no sinal. Ele organizou um concurso onde vários arquitetos se candidataram e o vencedor foi Nicola Trevi, que é o arquiteto dessa fonte. Inclusive, é por isso que a fonte se chama Fontana di Trevi, por causa do sobrenome do arquiteto que a projetou. Bom dia! Está na hora de começar o nosso segundo dia aqui em Roma. Com 3 horas de atraso. E agora são 5 horas da manhã e a gente está indo lá para Fontana di Trevi. Agora é 8h22. Mentira, pessoal, a gente é muito preguiçoso para conseguir fazer um negócio desse, me perdoa. Não foi possível acordar às 5 horas da manhã para ir na Fontana di Trevi, tá bom? Mas a gente tá indo lá agora. Esperamos que esteja pelo menos um pouquinho mais vazio do que ontem. A ideia de vir na Fontana di Trevi de madrugada basicamente falhou, porque a gente
Nós somos dois preguiçosos. Aí agora já tá assim já, ó. Na verdade tá assim. E o povo tá limpando. Estão limpando, eu acho. Por isso tá assim. Então estaria mais tranquilo. Todo mundo acredita que se você jogar a moedinha na fonte, atrai sorte. Mas na realidade é só uma promessa que você retornará a Roma. Então é um bom motivo para você jogar uma moedinha, né? Mas se você quiser achar um amor italiano, você joga 2 moedas. E se você quiser casar com ele, você joga 3. É por isso que ela só vai jogar uma. Ai, será? Acho que eu vou Você jogar... já tem um amor italiano, já sou italiano. É verdade, mas eu posso ter 2. Você jogou a sua moedinha na fonte de Caracuíba, não foi de Roma. Pobreza? Saindo da Fontana di Trevi, a gente pegou o ônibus para vir no Vaticano, que é a primeira atração desse segundo dia. E o ingresso foi R$1,50. R$1,50 por pessoa, dura 100 minutos. Você pode andar para onde você quiser por 100 minutos. Mas também tem o ticket de 48 horas, então se você quiser comprar, né, pra ficar as 48 horas é R$12,50. Agora sim, oficialmente a primeira atração do dia 2 é aqui no Vaticano. A história da Basílica começou no século IV, quando o imperador Constantino ele decidiu construir essa basílica no lugar onde o apóstolo São Pedro foi sepultado. E para manter a tradição, todos os papas são sepultados aqui nessa basílica. Trata-se do maior e mais visitado edifício cristão do mundo. Ele pode abrigar cerca de 60 mil devotos, o que é 100 vezes mais a população do Vaticano. E para visitar os museus do Vaticano e a Capela Sistina, o ingresso é de 17 euros. E como o nosso roteiro é só para 48 horas em Roma, nós escolhemos ver outras coisas, como outras piazzas, outras partes históricas, ao invés de entrar aqui, já que aqui você não pode gravar lá dentro dos museus, nem da Basílica não pode gravar dentro dos museus, então a gente escolheu visitar outras áreas de Roma para incluir no nosso roteiro. E porque a gente também está com as pernas de fogo. Ah, é verdade. A gente está de shorts e vestidos. Então não pode, tem que estar de calça e cobrindo o joelho. Descendo a rua principal do Vaticano, aqui em linha reta, você dá direto no Castelo de Sant'Angelo, que na verdade ele foi construído pelo imperador Adriano para servir como mausoléu para ele e sua família. E posteriormente, lá no século IX, o castelo passou a pertencer aos papas. Com isso, eles construíram uma passagem subterrânea que liga o castelo diretamente ao Vaticano. Essa passagem se chama Passetto e possibilita que os papas transitem tranquilamente sem correr nenhum perigo do castelo ao Vaticano. No século VII, a cidade estava sendo dizimada por uma peste. Então o Papa da época, ele fez uma procissão com todos os cidadãos por 3 dias. E esses cidadãos viram perto aqui do castelo um céu rosa, um anjo com uma espada, que fica bem lá no topo. E a partir desse evento, o castelo passou a se chamar Castelo do Anjo. E se a gente traduzir para o italiano, é Castelo de Sant'Angelo, que é o nome dele atualmente. E o mais legal de tudo, em volta dele tem uma área verde aberta com várias árvores, vários banquinhos que você pode vir sentar, fazer um piquenique, relaxar um pouco. E daqui do Castelo de Sant'Angelo, nós vamos direto para a Piazza Navona, que é a nossa próxima parada. Seja bem-vindo à Piazza Navona.
A Piazza Navona é a praça mais importante de Roma e creio eu que seja a maior. Ela está situada onde antigamente era um estádio, onde os romanos se reuniam para assistir jogos gregos, como mais ou menos uma Olimpíada antiga. Outra curiosidade bem bacana sobre a Piazza Navona é que antigamente eles tampavam as 3 fontes que existem aqui na praça e inundavam ela para que as pessoas pudessem se refrescar durante o verão na antiguidade. Poderia fazer isso atualmente também, porque Meu o calor Deus, que seria tá incrível se eles fizessem isso atualmente, de verdade. seria ótimo. Eu nadaria fácil na Piazza Navona. E vocês? Comenta aí se vocês nadariam na Piazza Navona. Além de tudo isso que a gente falou, a Piazza Navona ela tem diversos restaurantes em volta, ela é bem grande. Então você consegue vir aqui, sentar, relaxar, tomar um café, por exemplo, almoçar se você quiser, tem muitos restaurantes. E se você quiser se hospedar também é possível, porque tem alguns hotéis na redondeza. E é um ponto muito central de Roma, então você fica perto de tudo se você conseguir se hospedar aqui. Mas deve ser bem caro, né? Eu não sei, deve ser bem caro. A praça ela é muito famosa, principalmente por conta das suas 3 fontes. Essa daqui é uma delas, é Netuno matando um polvo. E aqui no centro da praça a gente encontra a fonte dos 4 rios. E as 4 estátuas representam os 4 rios mais importantes da época: o Nilo, o Danúbio, o Ganges e o Rio da Prata. Nossa última atração do dia seria a Piazza di Espanha, com seus degraus gigantescos. Mas infelizmente vai ter um evento, nós não sabemos qual era e está tudo fechado. Então vai ficar para outro dia. Mas basicamente é uma praça onde você tem uma escadaria gigantesca que foi financiada pela França para melhorar a comunicação deles com a embaixada espanhola, que é aqui perto. Então eles construíram a escada e deram de presente para a Espanha. Por causa disso, trocaram de nome de Piazza di Francia para Piazza di Espanha. Quem sabe numa próxima a gente consiga mostrar ela com um pouco mais de detalhes, mas dessa vez é só isso que nós conseguimos mostrar porque tá tendo um evento, ó. Acabamos de descobrir qual que é o evento que vai ter aqui. Aparentemente é um discurso que nós vamos dar sobre fotografia no celular. Quê? Desde quando? Ninguém me contou essa parte. A gente foi contratado, é por isso que a gente tá em Roma. Ah, é verdade. Agora a gente é patrocinado. A gente vai dar um discurso aqui pra Roma inteira sobre como fotografar com o celular e fazer fotos incríveis. Mentira, um dia a gente chega lá. Mas é um desfile. Da Valentino. Da Valentino. Um desfile de moda. Depois de andar tudo isso, mostrando nosso roteiro do dia 2 para vocês, chegou a hora de terminar o dia e o vídeo tomando um gelato italiano. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar a gente durante nossa vida na Itália. E aprendemos um jeito romano de beber águas em fontes. Você tampa aqui, ó. A água vai subir, aí você pode beber a sua água tranquilamente. Nossa senhora, você tá com sede? Nossa senhora. Menino, você vai acabar com a água. fazer assim. Tá com sede, pessoal.